Eu tava bebendo meu café aqui e me veio o questionamento de uma coisa que eu faço aqui, toda vez que eu bebo café eu faço. E eu não sei se é uma coisa aceitável ou se é uma coisa inaceitável de se fazer. Todo dia eu faço uma caneca de cappuccino, expresso com leite, mas eu não consigo beber tudo de uma vez. Então o café acaba ficando um pouco gelado. O que eu faço? Eu vou e boto no micro-ondas. Eu não sei se eu tô cometendo um crime aqui, botando o café no micro-ondas, mas eu não consigo pensar em outra alternativa, porque eu quero continuar bebendo, não quero jogar o café fora. E eu sou uma pessoa que naturalmente sou devagar, eu bebo as coisas devagar, eu como devagar. Às vezes a gente vai num restaurante, eu e Cláudio, ele acaba o prato, eu ainda tô na metade do prato. Então é uma coisa natural minha de demorar para fazer as coisas, mas eu não sei se eu estou cometendo um crime. O Cláudio também faz isso. Eu não sei se muda alguma coisa também no café, no gosto do café. Eu não tenho paladar muito aguçado para café, mas eu não quero estar cometendo um crime, porque se eu estiver cometendo um crime, provavelmente eu vou continuar cometendo esse crime, porque eu não quero jogar o café fora também. Vocês viram aí que eu desmontei a árvore, tirei as decorações aqui de casa. Agora a casa voltou ao normal. Mais ou menos ao normal, porque a árvore ainda tá aqui. Amanhã, aqui no bairro que a gente mora, vai ter um lugarzinho especial para você deixar a sua árvore lá, para eles reciclarem. E aí hoje eu já quis tirar tudo para amanhã não ficar corrido e a gente só pegar a árvore e deixar lá. Eu vou levar vocês com a gente, inclusive. Pelo que eu entendi, você deixa a árvore lá e eles meio que trituram e reciclam a árvore. Muita gente faz isso aqui, é o melhor jeito de você se desfazer da sua árvore, porque ela vai ser reciclada. Muita gente só deixa na rua e aí vai pro lixo normal e não é reciclado. Desse jeito você consegue ser um pouquinho melhor pro meio ambiente. E esse aqui é o primeiro vídeo de 2026. Confesso que eu demorei um pouco para engatar assim no ano. A gente passou a virada numa casa bem remota, bem pra dentro assim do estado da Pensilvânia. Quem me acompanha lá no Instagram viu. Uma casa belíssima, o lugar era lindo, tava cheio de neve e tinha um rio bem na frente. Então tava um cenário assim de filme mesmo. A ideia era a gente ir dia 30 e voltar dia 1º de manhã, só passar a virada mesmo. Mas a vibe tava tão legal, a casa era tão aconchegante que a gente resolveu ficar mais e estendemos a nossa estadia até o dia 4 de manhã, domingo, que foi o dia que a gente voltou. Foi um final de ano bem legal, mas bem gelado também, com muita neve. Me fez até ficar um pouquinho cansada da neve, pra falar a verdade. Nevava lá todo dia. E se você quisesse apenas jogar o lixo do lado de fora, você tinha que botar várias camadas. Então isso acabou me cansando um pouco do frio. Chegando aqui não tava tão frio quanto tava lá. Lá teve um dia que chegou a mínima 19 graus. Eu acho que foi no dia que a gente chegou. Menos 19 graus que tava a sensação. E no dia que a gente chegou, esse dia que tava menos 19 de sensação, o carro do Cláudio atolou na neve. Foi mais ou menos neve, mais ou menos lama. A gente tentou de tudo, botou madeira embaixo da roda. Tentou de tudo, tudo. Ficamos umas 2 horas do lado de fora. A nossa sorte foi que atolou o carro bem na hora que a gente chegou. A gente foi o primeiro a chegar lá, então a gente estava procurando qual era a casa. E aí a gente achou que era uma casa, mas na verdade não era essa casa. Então o Cláudio foi dar a volta assim para sair dali. E aí nesse momento o carro atolou. Ele atolou numa parte que tinha grama, então tinha muita terra e lama. Então por isso que atolou, não foi exatamente na neve, porque não tava uma camada muito grossa de neve. A gente atolou aqui nessa casa e a casa certa era aqui. Então, se a gente tivesse andado um pouquinho mais, a gente teria achado a casa e não teria atolado. Mas deu tudo certo. Nossos amigos chegaram e a gente conseguiu amarrar uma corda, deu 500 voltas e conseguiu puxar o carro depois de muitas tentativas. Deu tudo certo, ficou tudo certo com o carro, mas foi um perrenguinho assim, com menos 19 de sensação. Eu acho que por isso também que a gente ficou um pouco cansado do frio. Lá sempre fazia temperaturas negativas, nunca positivas. E também nunca fazia sol. Tava sempre nublado e às vezes nevando. E aí quando a gente chegou aqui, tava sol. Tava frio, mas não tão frio quanto lá. Então a gente ficou até feliz. Por exemplo, agora tá 11 graus com sensação de 8. Tá frio, mas considerando que a gente estava sempre na temperatura negativa, a gente tá até feliz. E o sol também faz toda a diferença. Nem que seja pegar um solzinho dentro de casa,
Perfeito. As cachorras também estavam morrendo de saudade do sol. A Suelen ama ficar no sol. Essa semana ela aproveitou bem o sol que estava batendo aqui dentro. É por isso que eu falo, viajar é muito bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Aproveitamos o tempo lá, descansamos e agora estamos de volta, prontos para começar o ano, prontos para tirar as metas do papel também e aproveitar também essa animação do início do ano. Eu estava aqui escrevendo minhas primeiras páginas de 2026 e esse ano eu quero escrever mais. Eu decidi que eu vou escrever agora depois do almoço, depois do meu café pós-almoço. Eu já tenho uma pequena rotina que eu faço todos os dias, pelo menos todos os dias da semana. Eu almoço e depois eu tenho que tomar meu cafezinho pós-almoço. E agora eu quero escrever depois do café. Eu tava escrevendo na hora que eu acordava, mas eu sinto que às vezes quando eu acordo eu não tenho muita coisa pra escrever, porque eu ainda tô meio acordando, sabe? E eu sinto que no meio da tarde eu já tenho uma consciência melhor do que eu possa escrever, ou já tenho alguns pensamentos na mente que eu queira escrever também. Eu acho que vai ser mais fácil assim. Também não quero me forçar a nada. Algum dia que eu realmente não tenha o que escrever, eu só não vou escrever, não quero me forçar a ficar escrevendo nada com nada só por ter que escrever todos os dias. Tô escrevendo nesse caderninho aqui que eu já mostrei várias vezes. Ele não tá nem perto de acabar. Ele tá aqui assim, ainda falta isso tudo aqui pra eu poder escrever. Ele tem 360 páginas, se eu não me engano. E eu tô falando isso por quê? Porque no final do ano eu fui muito influenciada pelo TikTok. Só aparecia coisa de journal no meu TikTok. Tem vários jeitos que você pode fazer o journal. Eu faço o jeito mais básico possível, que é escrever num caderno. Mas, como eu falei, fui muito influenciada e tô querendo muito um journal que eu vi várias pessoas fazendo. É de uma marca específica, eu não lembro a marca. É tipo uma capa de couro e aí tem uns brochezinhos assim. Só que é muito caro, é mais de $100. Então a galera resolveu fazer do zero mesmo, fazer sua própria capa, botar suas próprias coisas e sai muito mais barato do que $130. A galera tá comprando um pedaço de couro fake e tá fazendo sua própria capa. Eu vi vários no TikTok muito bonitos. E aí dentro dessa capa que você faz pro seu caderno, você bota o elástico e você pode botar vários caderninhos lá dentro e separar esses caderninhos por várias categorias. Eu achei isso incrível, porque eu tenho esse caderno aqui, mas ele acaba sendo de tudo um pouco. Eu escrevo tudo nesse caderno. Ter uma separação com vários caderninhos para cada coisa. Por exemplo, um de viagens, um só para eu escrever aleatoriedades. Um pra eu ficar acompanhando minhas metas que eu botei. Tem gente até fazendo aqueles cartãozinhos tipo de fidelidade, só que pra acompanhar alguma meta que ela tenha botado, tipo ir malhar. A pessoa quer malhar 20 vezes no mês. Então ela faz um cartãozinho a malhar, só que todo bonitinho, todo pintadinho. A galera tá fazendo na mão mesmo, muito criativo. Você compra aquele negócio que você fura e aí você fura cada vez que você vai malhar e aí você consegue acompanhar. Eu sinto que quanto mais a tecnologia vai avançando com esse negócio de inteligência artificial, mais as pessoas estão buscando o analógico, mais as pessoas querem fazer as coisas manuais, com as próprias mãos. Eu achei isso super legal. Fiquei super na vontade de criar um journal pra mim, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, eu tenho esse caderno aqui que deve terminar esse ano, mas ainda assim ele tá novo, tem várias páginas pra seriam usadas. Não faz muito sentido eu comprar uma coisa nova, sendo que eu tenho esse caderno aqui. Então, por enquanto, eu não vou comprar. Pode ser que eu mude de ideia depois, mas por enquanto estou botando na minha cabeça que não faz sentido eu comprar um negócio novo. Como vocês perceberam, eu ainda tô aqui tentando me convencer a não comprar.
Acabamos de voltar de um cafezinho novo que a gente foi conhecer. Um cafezinho super bonitinho. E do lado tinha um brechó. Tinha uma passagem lá dentro do café que chegava no brechó. Mas era um brechó inflacionado. Tinha peça lá $100, $200. A gente deu uma olhada lá, mas só pra olhar mesmo, pra conhecer, porque acho que comprar em brechó roupa usada tão caro assim, acho que só se fosse uma peça muito única e que eu quisesse muito. Mas o café em si é bem legal, tinha várias pessoas lá trabalhando, é bem aconchegante. Tem vários sofazinhos que você pode trabalhar, tem mesinha também. É bem receptivo pra galera que quer trabalhar. Mas, antes da gente ir lá no café, a gente foi reciclar a nossa árvore, levar lá pra reciclar. E quando a gente desceu com a árvore, aconteceu um fato bem interessante, que nunca tinha acontecido aqui com a gente. A gente mora num prédio que não tem porteiro. Então, para você ter a segurança que um porteiro traria, as portas são todas fechadas e você só consegue entrar com um fobzinho que você encosta. Então, a porta lá de baixo, você só consegue entrar com o fob. O elevador, você só consegue subir com o fob. Sua casa também, só com esse negócio que é automático. Porém, às vezes tem pessoas que estão entrando na hora que você está saindo. E aí, isso você não consegue ter controle, porque você não vai sair e proibir a pessoa de entrar. Aqui eles falam, não deixe entrar quem você não conhece. Mas não tem como você fechar a porta na cara de alguém. E a gente também não conhece todo mundo que mora aqui, porque é um prédio grande, tem vários apartamentos por andar. E às vezes também tem entregadores que não conseguem entrar sábado, porque é o escritório aqui que abre a porta para os entregadores. E sábado, às vezes, eles não estão aí, então os entregadores não conseguem entrar. E quando a gente saiu com a árvore, tinha uma pessoa com um pacote na mão, tentando entrar no prédio. E aí a gente saiu, quando a gente saiu da porta, ele entrou. Só que ele estava com um pacote assim, ó, um pacotinho. Ele entrou para a área que bota os pacotes e ficou lá um tempão. Aí o Cláudio falou, vamos esperar aqui pra ver se ele vai sair com alguma coisa. Porque a gente que deixou ele entrar, a gente não queria ter essa culpa na mente de ter deixado alguém entrar e roubar. E aí ele ficou um tempão lá. Aí o Cláudio falou, vou lá ver. Foi lá ver, agora você veio aqui contar a história, o resto da história. Aí quando eu cheguei lá pra ver, ele tava saindo com um pacote, uma caixa gigante, que ele não tinha entrado, ele tinha entrado com um saquinho preto. É. Aí eu confrontei ele, eu falei, por que você tá saindo com esse pacote se você entrou sem ele? E o cara era um coroa, assim, ele tava com uma calça meio suja, assim, meio... Ele não tava vestido de entregador. Não, mas aqui não tem. Aqui, pessoas que não usam uniforme também fazem entrega. Mas então, por isso que é difícil você identificar quem é entregador e quem não é. Mas a grande maioria usa um coletinho da Amazon, ou então o pessoal que é da USPS, eles têm o uniforme deles. Mas sim, tem gente que não tem uniforme. Só que a primeira coisa que eu desconfiei é que quando ele entrou, ele não tinha um carro parado do lado de fora com pisca-alerta ligado, que normalmente é o que acontece. Os caras param, botam pisca-alerta, sai do carro, faz a entrega e volta. É como se ele estivesse fazendo entregas a pé. E isso não existe isso aqui. Não existe. Ainda mais no inverno. E ele entrou com um pacote e saiu com outro. Ele entrou com um pacote e saiu com outro. Ele saiu com uma caixona, assim. Aí ele começou a falar, ele começou a ficar nervoso e falou, não, eu vim pegar porque é devolução. Eu falei, devolução tu não pega aqui, a pessoa devolve normalmente numa UPS da vida, enfim, onde a empresa que ela comprou manda devolver. Aí ele falou, não, isso aqui é uma devolução, eu entreguei esse aqui, tô levando esse aqui. Aí eu falei, deixa eu ver então o apartamento. Aí eu vi o apartamento e falei, cara, não tem nada de devolução aqui. Você tá pegando, você tá roubando essa caixa. Aí ele liga pro meu chefe então. Eu falei, quem que é teu chefe? Aí ele começou a gaguejar. Eu falei, você trabalha pra quem? Aí ele falou, ele começou a debochar de mim. Eu falei assim, você trabalha pra quem? Ele falou assim, você trabalha pra quem? Eu falei, irmão, devolve a caixa. Aí ele começou a me xingar. Aí eu xinguei ele de volta. E aí ele me deu um empurrão e tentou sair correndo com a caixa. Aí eu agarrei ele pelo casaco. Gente, eu não sei brigar, tá? Foi puramente instintivo. Se ele começa a me socar ali, eu tava fudido. Aí ele correu com a caixa, eu agarrei ele pelo casaco, aí ele começou a tentar me chutar assim, eu agarrando ele pro casaco. Nesse inteirinho, a Carol já tinha visto que a gente tava meio que discutindo, brigando. Aí ela foi correr pra chamar alguém na administração do prédio. Então tava só eu e ele. E o engraçado é porque passa muita gente no prédio, subindo e descendo. Não passou ninguém. Ninguém pra ajudar. Nesse intervalo de tempo, pra tentar me ajudar, pra segurar, pra eu gritar. E aí o cara começou a me chutar, eu tava agarrando ele, e aí ele virou e jogou a caixa assim no meus peitos, e me mandou, enfim, me xingou e saiu correndo. Saiu correndo pra fora do prédio, correndo.
Tava fugindo, Ele né? tava fugindo. Coisa boa ele não tava fazendo. Pra ele estar fugindo... Aí eu voltei com a caixa, fui lá na administração, expliquei o que aconteceu e tal. Aí o cara agradeceu, não sei o quê, vai puxar as imagens pra ver a cara do cara, falou pra mandar um e-mail detalhando o que aconteceu. E aí na hora que ele tava saindo, ele tava com um negócio no bolso. Que provavelmente ele também pegou roubou de outro pacote, prédio. era um pacotinho de cartão de memória. Mas não tinha endereço, não tem endereço da onde era nem nada. Provavelmente ele pegou também, abriu alguma caixa. Pegou. E a cereja do bolo quando eu fui olhar o pacote que ele entregou aqui, ele provavelmente pegou de um lugar aleatório e estava tentando só usar de desculpa para conseguir entrar, porque não era o endereço daqui, era o endereço em New Jersey. Ele pegou esse pacote, sei lá onde, e ele usa isso. Pegou um pacote de New Jersey para entregar, só para entrar no prédio e roubar outras encomendas. Mas não foi hoje. Mas isso acontece muito aqui. Nossas encomendas, várias vezes fala que foi entregue e a gente desce. E às vezes eles botam uma foto que foi entregue, a gente desce e o pacote não tá mais lá. Porque eles conseguem entrar no prédio, roubar e sair. Mas hoje não. Hoje não. Hoje eu tive meu dia de Batman, justiceiro. Mas eu queria ter conseguido segurar o cara pra chamar a polícia, né? Enfim, porque agora ele tá solto aí, né? Vai tentar fazer isso em outros prédios. Espero que não mais aqui. Acho que aquele não vem mais, que você afrontou ele. Tá bom. Não, eu tenho testemunha. Tô aqui sentada na minha mesinha que eu uso pra tudo. Uso pra trabalhar, pra escrever, pra me maquiar. Lavei o cabelo hoje e eu sequei a franja, mas meu cabelo ainda tá meio molhado. Então por isso tá meio estranho, assim. Mas resolvi secar com difusor pra ver se dá mais uma definida. Porque como meu cabelo tá curto, ele não tá definindo tanto. E eu achei que deu uma definida boa com o difusor. Ó. Eu acho que quando ele for secando, ele vai caindo mais. Eu até prefiro, porque eu não gosto muito definido, não. Eu prefiro que ele fique bem ondulado, ao invés de cachos. Aí quando ele secar, eu mostro pra vocês como é que ficou. Mas eu tô gostando, ó. Fez umas ondas boas, assim. Eu sequei, mas não sequei completamente, porque se eu for secar completamente, eu vou ficar horas ali no secador. E hoje, como tá fazendo sol lá fora, a gente quer aproveitar pra curtir o dia mesmo. Ontem ficou chovendo o dia todo, até por isso que a gente não saiu mais, a gente ficou em casa, depois que a gente voltou lá do café. Porque chuva realmente não dá vontade de fazer nada. Eu fico só imaginando como seria morar em um lugar que chove muito. Eu acho que eu não ia aguentar muito tempo, não. Não sei se eu ia conseguir me adaptar, porque tempo chuvoso, assim, não tem muito o que fazer. Ou você mete bronca e sai na chuva mesmo, e se molha todo. Ou então você fica dentro de casa. E sair na chuva é muito ruim, ainda mais estando frio. Eu acho que eu não ia aguentar, não. Não tem nada como um solzinho. Mesmo estando mais frio do que ontem, eu ainda prefiro um dia de sol. Agora tá 7 graus, com sensação de 0, porque tá ventando um pouquinho lá fora. Mas ainda assim, esse clima me dá mais vontade de viver do que sair na chuva. Eu tô tentando não usar base, até porque a minha que eu tinha aqui acabou. E tô tentando fazer umas maquiagens mais leves. Tô usando esse produto aqui, da Elf. Já comprei há um tempo, é como se fosse um... Ele não tem muita cobertura, eu não sei como eu diria o que é isso. Aqui fala liquid filter, tipo filtro líquido. Ele não tem muita cobertura, ele só dá um brilho mesmo na pele, tipo um viço. E aí eu boto porque ele não tem muita cobertura, mas ele tem uma mini coberturinha, então ele tira um pouco da minha vermelhidão, que eu tenho bastante. Mas eu também não gosto quando o rosto fica muito brilhoso. Então eu passo um pouquinho e depois eu venho com pó, só tirando um pouco do brilho das partes que ficaram muito brilhosas. Porque senão acho que se eu não fizer isso, fica parecendo que eu tô com o rosto oleoso. Esse produto aqui também que eu uso na sobrancelha tá acabando e vai ser o terceiro potinho que eu vou comprar. Eu gosto muito desse produto. Eu sinto que às vezes ele fica meio esbranquiçado, mas só quando o produto tá acabando, sabe? Tipo, ele tá acabando agora, então quando eu passo às vezes fica meio esbranquiçado. Mas assim que eu compro, eu não sei se o produto fica velho, não sei direito.
Mas quando eu compro, ele fica direitinho. Só quando começa a acabar, assim, quando tá no finzinho que ele faz isso. Mas ele segura bem a sobrancelha. Acho que tem já uns 2 anos que eu uso ele. Depois eu venho com corretivo, só aqui assim. E aqui que eu tenho umas manchinhas. Eu uso esse aqui da Elf, que eu comprei há um tempo também. Maquiagem tem isso, né? Dura bastante. Mas eu tô pensando assim em começar a investir em maquiagens melhores, sabe? Eu uso muito produto da Elf, que é baratinho. Tem muito produto da Elf que é bom, mas eu acho que o corretivo não é um deles. Eu acho que existem corretivos melhores aí no mercado. E como dura muito, eu acho que às vezes vale a pena comprar um mais caro. Não absurdamente caro, mas algum que seja com a qualidade melhor mesmo. Eu sinto que esse aqui da Elf que eu uso é muito seco assim pro meu rosto. Ainda mais no inverno, que meu rosto fica completamente seco. E fica marcando mais ainda minhas linhas de expressão aqui embaixo do olho. E olha que esse aqui é a versão hidratante. Eu tenho esse aqui da Elf também, só que na versão mate. E ele é extremamente seco. Por isso que eu comprei esse aqui depois. Aquele não dá pra usar. Meu nariz tá até meio ressecado aqui, descascando, por causa do frio. E olha que eu tenho passado hidratante umas 3 vezes por dia. Minha boca tá completamente seca também. Eu fico com esse batonzinho aqui sempre também passando. E outra coisa é isso aqui. Beber muita água. Isso é uma das coisas que eu mais sinto diferença morando aqui. Porque você tem que ter 2 tipos de skincare, 2 tipos de maquiagem, muda o clima e a pele muda completamente. No verão minha pele é oleosa, então eu não posso usar coisas que são muito hidratantes. E no inverno é completamente diferente, minha pele fica muito seca. Então tem que ter realmente outros tipos de produto. E maquiagem também, porque tem maquiagens que são mais hidratantes, tem maquiagens que são mate. E, além disso, tem também o fato de que você perde completamente o bronze do verão. Por exemplo, agora eu estou completamente sem nenhum bronze. Então tem que ter 2 cores de base, 2 cores de corretivo. É completamente diferente do Brasil.